Estamos de volta com o programa Troca de Ideias para falar com o presidente do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari, o Concisa, ele que é prefeito de Itapuca, Marcos José Scorsato. Na pauta, fechamento do ano do Concisa. Vamos falar também de mudança na presidência, quando é que é a eleição, quem está cotado para assumir essa responsabilidade. Mas a gente começa por uma operação que foi realizada pela Polícia Federal na semana passada, a operação denominada Rêmora, e que cumpriu alguns mandatos aqui na nossa região, 7 em Lajeado e Estrela, e um deles na casa do ex-prefeito de Estrela, Carlos Rafael Malman, que inclusive deu entrevista agora há pouco aqui para a Rita e para o Nicolas, nossos colegas aqui da Rádio Independente no Acorda Rio Grande, ele que hoje é secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano no Rio Grande do Sul, mas na época prestava um serviço à frente do Concisa, ele era advogado. E aí foi feita essa investigação, foram lá, ele disse hoje pela manhã que está tranquilo, a operação se chama Rêmora e essa operação busca apurar crimes licitatórios e desvios de recursos públicos relacionados à aquisição de 424 lousas interativas realizadas pelo município de São Leopoldo no âmbito da Secretaria de Educação. É um contrato grande com a empresa a Smart aqui de Lajeado, que totalizou mais de 13 milhões de reais. E a gente vai saber do Marcos José Scorsato sobre essa situação, de que forma o Concisa vê essa operação. Eu sei que teve nota na semana passada, né, prefeito? Mas é importante lhe ouvir e saber também, passados alguns dias, aí passado uma semana, de como é que está a situação nesta sexta-feira, 8 dias depois dessa operação que mexeu aí com muitas estruturas aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado por nos atender, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Independente. Desde já agradecer pela oportunidade, Ricardo, quanto é importante, né, sempre a gente poder usar os meios de comunicações para poder se expressar sobre não só esse fato também, mas as atividades que o consórcio desenvolve aí a nível de região. Sobre essa situação, para a gente começar por esse assunto que é o mais latente, né, prefeito? O que o Concisa analisou, de que forma viu essa operação, o que dá para falar, que tipo de consequências terá para o Concisa, para o próprio Rafael, enfim, para esse sistema como um todo? Às vezes é difícil a gente até comentar muito sobre esse assunto, Ricardo, tendo em vista que a gente não sabe o teor do que se passa nessa investigação, né? O consórcio recebeu a visita da Polícia Federal agora no dia 12, onde eles estiveram lá consultando o computador, onde feitos os processos licitatórios do consórcio. E para nós, a única informação que tivemos da Polícia Federal até o momento é que o processo licitatório está sob investigação e em nenhum momento o Concisa recebeu algum documento, alguma formalização por parte da Polícia Federal em relação aos seus colaboradores que estão hoje atuais lá, trabalhando lá. Então, a gente recebeu muitas informações que são publicadas por meios de comunicação, como é o caso da própria Rádio Independente, mas uma formalidade por parte dessa investigação o consórcio não recebeu. O consórcio realizou um processo licitatório, um registro de preço lá em 2021, o qual o doutor Rafael, secretário de Estado, hoje era o assessor jurídico do consórcio, e ele trabalhou nesse processo de licitação, e até onde nós avaliamos e entendemos dentro do consórcio, examinando esse processo interno com a nossa comissão de licitação, a gente entende que esse processo seguiu todos os trâmites legais, inclusive todos os processos, não só esse, mas todos os processos licitatórios do consórcio, eles são acompanhados pelo Tribunal de Contas. Inclusive, o próprio tribunal acompanhou esse processo feito em 2021, questionando, sugerindo algumas alterações no edital, quais foram seguidas pelo consórcio e foram finalizadas, né? Então, vem isso tudo à tona hoje, quando se fala sobre esse processo que iniciou lá em São Leopoldo, onde a prefeitura adquiriu um montante de telas, e às vezes isso não se é claro, né, porque todas essas telas adquiridas pela Prefeitura de São Leopoldo não foram adquiridas no processo de licitação do consórcio. Junto ao Concisa, a Prefeitura de São Leopoldo adquiriu 74 telas. As outras telas foram adquiridas com processos licitatórios ou
aquisições e outros processos que também não é do meu conhecimento de onde foi que o município adquiriu. Mas junto ao consórcio, nós tivemos esse número de telas. Esse processo licitatório, ele teve mais de 40 municípios de fora do consórcio que fizeram aquisições dessas telas. Inclusive, acho que foi, se não estou bem lembrado, mas acho que são 14 municípios que compõem o nosso consórcio também adquiriram essas telas. Essa demanda dessa licitação de telas interativas veio bem forte naquele momento, 2021, até porque alguns municípios teriam licitado anteriormente ao consórcio, teriam comprado essas telas já estavam em salas de aula, vocês mesmos devem ter feito reportagem em relação a essas telas, o quanto essa tecnologia trazida para essas telas, essa qualidade de ensino, né, é importante e é um passo largo que se dá em termos de educação, trazendo esse meio eletrônico para dentro de uma sala de aula. Então, surgiu por uma demanda de municípios, onde o consórcio fez todo o processo, desde o processo inicial, que a gente começa lá com o levantamento, né, de preços de referência, de objeto de referência, onde a gente busca isso, como é feito até hoje, a gente busca tudo dentro do site do Tribunal de Contas. É de lá que a gente tira uma média de preço, é de lá que a gente tira um objeto para ser licitado. Prefeito, então, em relação a essa operação, não há um... Claro, ela está em investigação ainda, né? Mas vocês não têm nenhuma comunicação oficial do que está acontecendo, né? Durante essa investigação, obviamente. Vocês não têm essa comunicação do que vai ocorrer daqui para frente. E o que mudou? Mudou algo nos protocolos do Concisa? Mudou algo no trabalho de vocês a partir dessa operação? Ou seguem os mesmos protocolos? Não, os protocolos a gente segue com os mesmos, que é o que a gente segue a lei de licitações públicas. Né? A gente segue com o mesmo protocolo, é tirar as referências de preços de objeto dentro do sistema do Tribunal de Contas e dentro daí, conforme a demanda dos municípios, a gente coloca em licitação, tendo essa demanda apresentada para os nossos municípios. Claro que, em especial esse caso, tendo em vista algumas informações que obtivemos por fora, de uma maneira legal, que nós fomos notificados, por meio dos meios de comunicação também, eu tive a ideia e fiz isso no consórcio, contratei uma empresa que faz trabalhos referente a órgãos públicos, né, de vistorias, de análise de documentação, e eu contratei uma empresa para fazer uma apuração nesse processo específico, para ver se ele teve algum erro por parte do grupo nosso que realiza esse trabalho, por parte da nossa administração, do nosso consórcio. Então, eu contratei para essa auditoria para que, se seja algum erro tenha sido constatado nesse processo, a gente consiga corrigir futuramente ou também ver o que dá para se fazer dentro desse mesmo processo. Então, contratamos uma empresa para fazer essa auditoria específica para esse processo de licitação, porque o objetivo nosso sempre foi transparência. Vocês sabem muito bem, a gente já teve muitas vezes aqui na emissora de vocês falando sobre o consórcio. E eu, principalmente, tenho 3 anos de prefeito municipal aqui no meu município, prezo muito pela transparência e pelas formas e os atos serem feitos sempre da maneira mais correta possível. Então, pretendo, até o final do meu mandato, tentar saber mais sobre esse assunto, né, dessa investigação, e ver que mecanismos que a gente pode fazer e o que a gente pode fazer. Reforçando sempre que nós não tivemos nenhuma orientação por parte da Polícia Federal, nem tanto uma notificação por parte dele em relação aos colaboradores que trabalham no nosso consórcio. Importante essa auditoria, né, prefeito, para tentar esclarecer, para apurar o que pode ter acontecido, porque chama atenção quando tem uma operação como essa, né? O senhor poderia detalhar para a gente como é que foi, porque eles foram até a sede do Concisa, onde é que fica mesmo a sede do Concisa? É aqui em Lajeado, né, na 7 de setembro, se eu não estou enganado, e como é que foi essa operação? Se teve mandato contra uma ou outra pessoa, se eles analisaram os computadores, porque vocês, pelo que o senhor passou, não receberam muitas informações, mas como é que foi esse procedimento, de quanto tempo que eles permaneceram por lá? Foi uma operação rápida, né, Ricardo? Eles estiveram no Concisa, comunicaram a uns servidores do Concisa, ligaram para que fosse aberto o consórcio, eles chegaram um pouco antes do horário do expediente. Após entrar no consórcio, eles fizeram uma solicitação de qual era o computador
que operacionalizava os processos licitatórios, porque nós temos vários departamentos lá embaixo. Então, assim que a pessoa encarregada disso chegou, a pessoa passou para eles o computador, o acesso, eles fizeram uma cópia do processo licitatório, processo esse também que é público, né, que se encontra publicado também para todos. Enfim, pegaram uma cópia disso, pegaram uma cópia de todos os e-mails passados por esse computador e comunicaram apenas que estavam fazendo uma investigação em relação a esse processo licitatório. Levaram essa documentação e foi esse o procedimento adotado por eles e o contato que eles tiveram com nós do Concisa. Não é mais na 7, né? Mudou o endereço agora, é isso? Não, realmente mudou. Nós estamos lá na RS, lá no lado da rodovia, ali próximo ao trevo que dá acesso à rodoviária de Lajeado. No Montanha, né? No Montanha. Estamos conversando com o prefeito de Itapuca e presidente do Concisa, Marcos José Scorsato. Chegando, né, final de ano, começamos a conversar, falar a respeito de levantamentos de como foi o ano, avaliações, como é possível avaliar 2024, fechamento aí desse ano. Olha, Rita, nós tivemos assembleia com os prefeitos há poucos dias atrás, né, onde convidamos também os novos prefeitos para conhecerem um pouco sobre o consórcio, tendo em vista que agora em janeiro a gente vai ter uma assembleia para a eleição da nova diretoria do Concisa, né? Mas nós tivemos a aprovação na nossa Assembleia desse ano de um orçamento superior a 67 milhões para o próximo exercício. Então, um crescimento assim que vem cada dia que passa, cada ano que passa, o consórcio vem se estruturando mais, vai tendo um respaldo maior e maior em relação às funções e às atividades desenvolvidas. Eu considero um momento muito importante. O consórcio vem com uma demanda de diversos municípios da região, né, querendo se associar ao consórcio. Hoje nós estamos com 40 municípios, estamos lá formalizado já o pedido de mais 3 municípios para fazer parte do consórcio. Então, a gente fez essa assembleia, levamos aí aos novos prefeitos e aos prefeitos que se elegeram também, uma explanação de como é o nosso consórcio, porque a gente sempre fala, né, o consórcio não se resume apenas àquela entidade que trabalha ali no lado da rodovia. A gente tem hoje um controle em relação aos trabalhos desenvolvidos no SAMU, dentro do Centro Oftalmológico do Encantado, ao SAI, lá de Estrela. A gente tem várias outras ramificações, outros departamentos que a gente atende a toda a nossa população. Então, um consórcio enxuto com o número de despesas e colaboradores, né? Nós temos um orçamento de 67 milhões, onde nós não temos nem 20 colaboradores que trabalham lá dentro. Então, acredito sim que é um desafio cada vez maior, né? Porque eu sei o quanto é difícil, Ricardo, para um prefeito, né? Ser prefeito no município e ter que atender o consórcio. Para te ter uma ideia, dá quase 3 vezes o orçamento do meu município, o orçamento do consórcio. Então, a gente sabe que a legislação exige que o presidente seja o prefeito, né? Isso também é algo que poderia ser mudado. Acho que hoje um presidente de consórcio acumular uma função junto com o prefeito não é fácil. Eu sei as dificuldades que eu tenho para fazer isso, que eu trabalho e moro num município pequeno, que eu tenho mais disponibilidade de tempo. Sei que o prefeito, no município maior, será mais complicado ainda para poder atender todas as demandas do consórcio. Mas, enfim, a gente vem trabalhando, né, cada vez mais em conjunto com os nossos associados, os nossos municípios, esses 40 municípios, né, atendendo as demandas e vem cada vez criando mais credibilidade junto aos nossos municípios associados. Marcos José Scorsato, o senhor fala em 67 milhões para o orçamento de 2025. Qual foi o orçamento desse ano, até para a gente ter um comparativo? Foi 40, um pouco mais de 40 milhões. Puxa! Ele aumentou 20 milhões em um ano. 27 então, né? 27 milhões aproximadamente. Olha, é mais do que 50%, quem sabe mais do que 65% aí de aumento. E vamos recordar aí, Scorsato, o que está sendo feito hoje pelo Concisa, porque ele tinha um nome que era Consórcio Intermunicipal de Saúde, era muito voltado para a compra de medicamentos, e aí comprava maior quantidade, ficava mais barato para os municípios e era feita a distribuição. Depois veio a questão das câmeras, cercamento eletrônico, e aí, por estar atendendo em outras áreas, mudou-se o nome desse consórcio também, agora é Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari. Quais são as principais demandas? O que vocês mais têm atendido aos municípios aqui da nossa região e até de fora, né? Porque já estamos falando de 40 municípios, quem sabe passando para 43. Sabe que ele, como você comentou há pouco, né? Ele saiu de uma área totalmente de saúde, né? Ela continua a saúde sendo um carro-chefe do consórcio, né?
a compra de medicamentos compartilhada com os 40 municípios, né, todos os municípios compram medicamentos junto. Ela ainda é uma das licitações mais fortes que nós temos dentro do consórcio. Também um cadastramento que nós temos lá hoje de prestadores de serviço na área de saúde também aumentou muito significativamente. Os municípios estão adquirindo muitos serviços na área de saúde através do Consis. Hoje nós temos credenciamento de profissionais, de clínicas, de diversas áreas, não só da região do Vale do Taquari. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos agora esse ano o credenciamento do hospital de clínicas de Passo Fundo se credenciando no consórcio, para prestar serviço na área da saúde para esses 40 municípios. Então, a gente abriu esse espaço, tendo em vista que o processo ele é público e ele abre essa possibilidade de qualquer empresa se credenciar, qualquer profissional se credenciar. Então, a gente teve esse crescimento enorme e, com isso, proporcionando a entrada de novos prestadores de serviço, muitos preços de procedimentos acabaram diminuindo, proporcionando aos municípios a possibilidade de fazerem mais procedimentos, atenderem mais a sua população, que esse é o nosso objetivo. Mas o consórcio, ali que eu comentei antes, a gente fazer a gestão do SAMU, a gente fazer a gestão do Centro Oftalmológico, do SAI, lá de Estrela, a gente tem diversas outras modalidades de licitações compartilhadas hoje, que o consórcio compra para os municípios. A gente compra pneus, a gente faz recapagem de pneus, compramos óleos lubrificantes, compramos veículos, compramos vans, compramos, enfim, infinidades de licitações, sempre através da demanda do município. O consórcio sempre busca, né, a opinião dos municípios, os interesses dos municípios para fazer essas licitações. As licitações são feitas, é de responsabilidade do município a questão de aderir ou não aderir a essas atas, né? A gente faz um processo licitatório para a compra de um veículo, mas o município tem que fazer um processo administrativo lá no seu município para ver se aquele veículo está na condição correta, se o veículo que ganhou a licitação está dentro de um valor que é normal de mercado. Então, existe essa, mas existe também a facilidade desses municípios. Por quê? Porque na maioria das vezes, eu vou dizer em todas, os preços acabam ficando bem mais baixos do que comprarem unitariamente, né, cada município. Então, a gente busca sempre trazer essa possibilidade para o consórcio. Agora, recentemente, cadastramos uma proposta junto ao Ministério do Turismo, do Governo Federal, buscando recurso para ajudarmos na recuperação dos trilhos de trem ali da região de Encantado, Aguaporé, que tiveram aquelas perdas devido às enxurradas. Também estamos tratando, junto com a Turvales, a busca de um recurso para investimento na área de turismo aqui no Vale. Depois da migração para serviços, o Consis abriu um leque enorme de prestação de serviços para os seus municípios. Que dia de janeiro é a eleição, presidente? A eleição ela não está definida ainda, Ricardo. Na primeira quinzena de janeiro vai ser publicado o edital, onde vai ter toda a programação da eleição e a definição da Assembleia. A Assembleia ela não tem data programada, mas ela tem que acontecer no mês de janeiro, porque eu fico com o presidente até o final do mês de janeiro. No primeiro dia de fevereiro, a nova diretoria já tem que assumir junto ao Consis. Então, não vai concorrer à reeleição? Não, eu já sou reeleito no consórcio, Ricardo. Uhum. E estou saindo de prefeito, né? Já sou reeleito aqui no meu município também. Então, não estou mais no cargo de prefeito. Nem teria como. Tem que ser um prefeito, né? Tem que ser prefeito, aquilo que eu estava comentando hoje. Uhum. Né? Então, e quem é que são os candidatos hoje, Scorsato? Olha, essas especulações que acontecem às vezes, Ricardo, entre um prefeito querendo ser presidente, outro querendo ser presidente, eu vejo isso muito positivo para o consórcio. E vou te explicar o porquê. Tá? Nós tivemos há anos atrás que nós não encontrava ninguém que queria assumir a presidência do Consis. Tu fazia uma assembleia para escolher um presidente, não vinha nem 30% dos prefeitos, porque ninguém queria assumir o consórcio. Tá? Hoje, quando quando sinto assim, que tem mais que um prefeito interessado em ser presidente, eu me sinto contente com isso. Porque as pessoas conseguem visualizar no Consis algo que é interessante elas destinar um tempo delas para trabalhar no Consis. Ruim seria para nós hoje, ou para mim, estar saindo de presidente e não ter ninguém com interesse de pegar o Consis. Já pensou ter 40 municípios associados e não conseguir um prefeito para assumir o consórcio? Então, hoje, se tem especulações de nomes, eu
Formalmente, nunca fui procurado por nenhum desses prefeitos que às vezes eu escuto na imprensa que querem ser presidente, mas eu acredito que eles devem sim trabalhar com os novos gestores a partir do ano que vem, né? E também acredito particularmente, tá, que não vai existir divisão dentro do consórcio. Eu acredito que até a eleição, até a Assembleia, vai se existir um acordo, vai se existir uma união em prol do Concisa, e nós teremos sim, quem sabe, apenas um candidato e que vai tocar o consórcio por mais 2 anos. Poderia ser o prefeito de Imigrante, Germano Stevens? Pode ser qualquer um dos Jonas 40 Calvi, municípios, né, Encantado. Ricardo? Hoje se comenta de alguns nomes que saem na imprensa, mas todos os prefeitos que compõem o consórcio podem ser candidatos a partir do dia 1º de janeiro, né? Eu acho que eu tenho que colocar uma situação aqui também, que é importante eu destacar, Ricardo, que o nosso Concisa, ele não tem 2 associações de município. Tá? O nosso Concisa tem 5 associações de municípios. Eu mesmo, quando assumi a presidência do Concisa, eu pertencia à MASP, uma região aqui do Botucaraí. Então, assim, não dá para nós se dizer que existe uma briga entre regiões para assumir consórcio. Isso é um erro grave que se comete em relação a um ponto de vista nesse sentido. Até porque, como eu digo, nós temos 5 associações dentro do Concisa. Qualquer prefeito que está lá hoje pode e tem o direito de concorrer e ser um prefeito. Então, eu espero que esses que tenham interesse, juntamente com os novos gestores, né, que conversem. A gente já proporcionou essa situação um poucos dias atrás, quando a gente fez essa assembleia, já trouxe todos eles para o mesmo ambiente, para se conhecer, para começar uma conversa sobre o consórcio. E vale sim a pena que eles pensem sobre o consórcio, porque a gente, como presidente do consórcio, não recebe nada, a gente faz um trabalho voluntário como presidente, né? Então, o prefeito que vai assumir isso sabe que ele vai ter, sim, toda semana, uma responsabilidade num orçamento de mais de 67 milhões, que é aí um recurso dos 40 municípios que compõem a nossa entidade. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o prefeito de Itapuca e presidente do consórcio intermunicipal de serviços do Vale do Taquari Concisa, Marcos José Scorsato. Obrigada pelas informações. Tenham um ótimo Natal e um feliz ano novo também para ti e para tua família. Obrigado, Rita. Obrigado, Ricardo. Desejo isso a vocês, a equipe de vocês que estão aí auxiliando vocês, a todos os nossos ouvintes. E mais uma vez, de coração, quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço que a Rádio Independente colocou para nós hoje do consórcio. Isso é muito importante para nós. Isso valoriza o quanto a imagem da Rádio Independente tem no Vale e tem o nosso agradecimento em especial. Bom dia. Bom dia, um grande abraço aí, prefeito Marcos José Scorsato, um bom fim de mandato também, né, reeleito prefeito de Itapuca, né, ele está finalizando seu segundo mandato agora, deixa também no final de janeiro, portanto, o cargo de presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Germano Stevens, como a gente falou, é um dos que se especula, né, se tem uma informação de que talvez Jonas Calvi de Encantado possa querer buscar essa cadeira. Em outras entidades, como a Anturvales, né, que é de turismo, se fala o nome do Moisés de Freitas, lá de Sério, ele que é do MDB, foi reeleito lá, se fala o nome dele também para a Anvat, então a gente vai ter essas movimentações, né, Rita, de definições. Tem prefeitos novos que chegam, daqui a pouco alguns podem assumir já uma dessas entidades. Por enquanto, esses nomes que a gente está falando são todos prefeitos que já estão na atual gestão, que seria mais normal, porque imagina você chegar assumindo uma prefeitura, já é tudo novo, e ainda pegar um consórcio ou uma associação importante como a Anvat ou como a AMAT, normalmente nos primeiros anos, assim como em câmaras de vereadores, fica alguém que já tem experiência, né, na área. Mas a gente vai seguir monitorando, então, primeira quinzena de janeiro, teremos aí a definição e aí a eleição ainda no mês de janeiro para ver quem vai ficar à frente do consórcio intermunicipal de serviços do Vale do Taquari, o Concisa. Eu fiz o cálculo aqui, o orçamento vai crescer 67,5%. Gente, é muita coisa. De 40 milhões em 2023 para 2024 para 67 milhões de reais em 2025, dos tantos serviços ali que foi falado pelo Marcos José Scorsato, que foi importante também prestar esse esclarecimento aí sobre a operação e tudo mais que aconteceu na semana passada.